Shabbat Shalom a todos. Bom, o tema da mensagem para a paraxá dessa semana é: não deixe que as reclamações roubem a sua esperança. Não deixe que as reclamações roubem a sua esperança. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor mais uma vez na minha vida, a vida de toda essa congregação, de todo esse povo que está neste exato momento eterno, buscando ouvir de Ti o que nós precisamos ouvir. Pai, eu peço a Ti, capacite a minha vida, ajuda-me a transmitir para os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor me ministrou no decorrer dessa semana e que, através dessa palavra, dessa mensagem, todos nós possamos ter os nossos caminhos corrigidos e todos nós possamos nos voltarmos a chegar a Ti, estar mais próximos de Ti corretamente. Em nome de Yeshua Mashiach, é o que eu te peço, Hashem. Hashem Yeshua Mashiach. E assim seja. Bom, não deixe que as reclamações roubem a sua esperança. Nós podemos ver nessa paraxá, justamente ali no trecho onde o Rosh Kai nos ajudou com a leitura da Torá, que a vida não estava fácil para Moshe. Ele tinha dificuldades constantes com as pessoas no deserto. E eu considero um ato de muito amor e obediência ao Eterno o fato de Moshe não ter abandonado aquelas pessoas no deserto. Eu fico pensando quantas vezes passou pela cabeça de Moshe pegar as suas coisas e ir embora e seguir a sua própria vida. Na leitura da paraxá desta semana, nós temos ali um trecho que nos mostra como Moshe, num dado momento, ele não consegue se conter mais. E ele reclama com Hashem. Bamidbar 11:12 diz, quando Moshe fala, eu concebi este povo, ele pergunta para o Eterno, eu os criei? Ele está reclamando diante do Senhor. Nós podemos observar que Moshe usa conotações femininas neste versículo. Os verbos femininos, as imagens femininas continuam até o fim do verso. Todos o sabemos, e Moshe também sabia muito bem. É impossível para o homem dar à luz. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, na reflexão deste trecho, é que Moshe pergunta a Hashem como se espera que ele ame profundamente as pessoas ali a ponto de sacrificar a sua vida, a sua própria vida, os seus desejos, os seus planos, os seus sonhos, e se doar literalmente toda a sua vida para cuidar e zelar daquele povo. E nutrir também. Todas aquelas pessoas, quando elas... Nutrir todas aquelas pessoas quando elas o faziam apenas sentir o desejo não somente de parar. Moshe sentiu o desejo de parar. E abandoná-las, mas também de desejar profundamente a morte. Na leitura que ouvimos, nós vemos Moshe pedindo a morte. A vida realmente não estava fácil para Moshe. No início do capítulo 11, podemos observar mais uma vez que algumas pessoas começaram a reclamar, e a reclamação é um problema sério. E aonde se inicia a reclamação? Na onde tem base a reclamação? Qual é a raiz? Como se inicia? Ela tem base na insatisfação. Insatisfação. Falta de satisfação. Descontentamento, desprazer,
contrariedade e aborrecimento. Essa é a insatisfação. Tudo começa como uma pessoa insatisfeita. A pessoa nunca está satisfeita, nunca nada está bom para ela. Quando está frio demais. Quando pede sol, o sol agora está quente demais. É o cachorro que está latindo. É o gato que está miando. O pássaro que está cantando. É a mensagem que não foi boa. É a música do Ralelo que não ficou boa. Que repetiu. Ou que agora a música que não se repete mais não ficou igual como está no YouTube. Nunca nada está bom. São comportamentos, pensamentos dentro de nós que são sutis, mas são reclamações, insatisfações. Irmãos, o que é isso? O que é o que nós estamos fazendo? Aonde nós vamos parar com a nossa mentalidade de escravos do Egito? Com esse descontentamento, nunca está contente com nada. É um desprazer terrível que nada dá prazer na alma. É uma contrariedade, sempre contrário a tudo, se opondo a tudo e todos, por causa deste orgulho e egoísmo ridículo, que só faz aprisionar e jogar a pessoa num calabouço, impedindo da pessoa viver o melhor de Hashem, mesmo em tempos difíceis. Isso é possível. O que nós temos feito com o fôlego de vida que nos foi confiado, amorosa e graciosamente? Você já parou para pensar nisso? O ar que você está respirando nesse exato momento. Nada e ninguém nunca é bom o suficiente, pois não satisfaz aquilo que se considera bom, ideal para si próprio. Não atinge o meu padrão de satisfação. Então, da semente da insatisfação floresce e nasce o fruto chamado reclamação. Estou usando esse exemplo de fruto, porque essa semana eu fui muito ministrado, aprendendo um pouquinho com o Roshkai sobre plantação. Então, a gente não tem como não ser ministrado quando nós aprendemos um pouquinho sobre a terra, sobre plantação. E é impressionante como nós somos assim. É necessário trabalhar a terra, regar, colocar o alimento necessário para a terra e também podar quando necessário, não é verdade? Mas continuando aqui, agora, o significado da palavra reclamar. Opor-se por meio de palavras, fazer reclamação, queixar-se, fazer exposição de estado físico ou moral, exigir o que lhe pertence, pedir ou mandar de maneira veemente, reivindicar, tentar obter através de pedido ou exigência, demanda, exigir. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que nós estamos vivendo. É impressionante como uma pessoa que se torna um reclamão passa a exigir, demandar o que ela, no seu terrível e gigantesco engano, pensa que lhe pertence. Partindo do princípio que nós viemos a este mundo sem nada. E voltaremos ao pó sem nada. Pois quando chegamos aqui neste mundo, muitos de nós não se lembramos. Nós precisamos de muita ajuda. Por muito tempo, muitos anos. Eu vejo o quanto a minha filha depende de mim e da minha esposa.
É uma doação integral, todo o tempo. Não tem descanso. E do mesmo modo, nós vamos precisar de ajuda para voltar ao pó. Verdade. E a partir do momento que esse corpo físico parar, ele parou. Você não vai conseguir carregar o seu próprio caixão. Abrir a cova e enterrar. Você vai precisar de ajuda para que esse corpo volte ao pó. Verdade. Então, nós viemos ao mundo sem nada, nós vamos voltar sem nada. Para chegar aqui, a gente precisou de ajuda, e para voltar ao pó, nós vamos precisar de ajuda. Nada nós criamos. Só existe um Criador. Tudo nos foi dado, nos concedido. Nada nos pertence. Mas quando nós caímos neste looping, nessa poça de reclamação, nós ficamos cegos e achamos que nós temos direito de alguma coisa. A reclamação pode chegar a ser uma doença. Acreditem ou não, ela pode chegar a ser uma doença. E é prejudicial e contaminante. Misericórdia, Senhor. Shemot 15, 24. E o povo começou a reclamar a Moshe, dizendo: que beberemos? Bamidbar, Números 11, 1 parte A. O povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Bamidbar, Números 11, de 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. As pessoas que se misturaram com o povo de Israel, vindo do Egito, encheu-se de... Existe uma versão que está escrito gula. Desejosos de uma vida mais fácil. Quero abrir um parênteses aqui. Pessoas diziam: como a vida está difícil aqui neste lugar. E com as pessoas, então, pior ainda. Continuando a leitura. E até os próprios israelitas começaram a reclamar. Preste atenção. Vou pedir, por favor, a atenção dos irmãos, que no início da leitura, nós vemos que o povo estrangeiro, o povo que tinha se juntado a eles, iniciam a reclamação. Logo em seguida, o povo de Israel começaram a reclamar também. E diziam: se tivéssemos carne para comer. Abrindo um outro parênteses. Olha o perigo de se estar com pessoas tóxicas. Os israelitas já tinham sido contaminados aqui. Nós nos lembramos, seguindo a leitura, dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, tem muitas traduções diferentes, né? Dos alhos porós, das cebolas, dos coentros. As pessoas começam a se lembrar das coisas que para elas era saboroso, prazeroso. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada. Eles estavam reclamando de não ver nada. Eles estavam reclamando que diante dos olhos deles, eles diz aqui, a não ser este maná. Olha a forma com que eles falam de um alimento tão especial vindo dos céus, diretamente do Senhor, para a vida deles. Que o Senhor nos guarde de rejeitarmos, de falarmos de uma forma tão vil, tão ruim, de algo sagrado, de algo especial, divino, que o Senhor nos concede. Quantas vezes nós fazemos, mas nós fazemos o mesmo. Mesmo de boca fechada. Nós perdemos o apetite do que é sagrado, do maná espiritual. Não conseguimos mais olhar as coisas santas. Queremos saciar os nossos olhos com coisas podres.
Os irmãos percebem que reclamar fazia parte da vida dessas pessoas. Tinha se tornado uma doença que contaminava, como eu disse. Os filhos de Israel ficaram desanimados com o maná. Cheios, eles ficaram cheios daquilo. O maná que Hashem lhes forneceu para comer durante a viagem pelo deserto. Após serem incitados pelos incessantes resmungos e reclamações das pessoas que se uniram ao povo judeu na saída do Egito. Então o povo de Israel começou a reclamar também. O que nós podemos aprender deste triste evento? É que velhos hábitos são difíceis de quebrar. Os irmãos reparem que logo após o povo deixar para trás o sofrimento, a falência, uma falência moral no Egito, o povo judeu vivenciou o maior e mais significativo encontro divino da história naquela época, que foi a outorga da Torá no Monte Sinai. Eles haviam embarcado numa jornada de tudo que eles tinham como prazeroso no Egito para o deserto em direção a Canaã. Ali o povo aceitou, eles aceitaram. Eles não foram forçados a fazer nada, eles não foram obrigados a fazer nada. Eles aceitaram o privilégio de viver segundo os preceitos de Hashem. Mas, infelizmente, após deixar o Sinai, a nação, de certa forma, regressou àquela mentalidade com a qual havia se acostumado no Egito. Aonde você se encontra nesse momento? Você está caminhando para aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Ou você regressou? Você tem se apartado, retornado para onde você não deveria retornar? Normalmente as pessoas que reclamam muito não se dão conta disso. Elas já saem reclamando. Virou uma prática, né? Ela não percebe. É natural, é normal. Mas é uma maneira de chamar atenção para si mesmas. E o pior é que não percebem o efeito que isso tem em suas vidas e na vida de quem está perto. Nós vamos entender um pouquinho mais isso mais adiante. As reclamações em geral são tidas como desagradáveis e acabam afastando as pessoas por seu desânimo, amargura, falta de amor, foco e desmotivação. Estudos nos apontam que a reclamação é um hábito bastante destrutivo, pois acaba em poucos instantes com a possibilidade de se fazer coisas criativas e com o entusiasmo de abraçar um novo projeto. Dificulta e muito as tarefas simples do dia a dia. Dessa forma, uma pessoa reclamona se torna inapta, inadequado para participar dos projetos de Hashem, que são bons, acreditem ou não. Que se eu me encontrar numa situação onde eu não consigo, irmãos, desenvolver o meu trabalho, as minhas obrigações do meu dia a dia, como é que eu vou conseguir participar daquilo que o Senhor tem para a minha vida? A pessoa se transforma numa árvore infrutífera, incapaz de produzir bons frutos. É como um fungo, um vírus, uma doença que impregna na árvore que outrora dava bons frutos. Nós precisamos deixar esse hábito, olhando para tudo que Hashem tem feito em nossas vidas, ao nosso redor. Ele tem sido muito bom e muito misericordioso. Eu tenho provado disso. Irmão, já passou do tempo de aprender a viver sem reclamar, para então poder dar bons frutos, viver uma vida com ações de graças. A propósito, você já agradeceu ao Senhor por estar de pé neste momento, hoje, neste dia? Pois as Escrituras nos dizem em 1 Tessalonicenses,
Em tudo deem graças, pois isso é o que Hashem deseja de vocês, que estão unidos ao Messias Yeshua. Mas o que isso tem a ver com a falta de esperança? E tudo isso que está sendo falado tem a ver com a falta de esperança? Nós já vamos entender. Desde o princípio, o Eterno sempre ofereceu o melhor para a humanidade, mas o homem sempre rejeitou, preferindo os manjares do que a santificação e uma vida sem igual com o Criador. O maná era um alimento especial vindo do céu. E não apenas isso, era um alimento que estava agindo principalmente na alma, que estava limpando tudo por dentro das pessoas, curando, fortalecendo, santificando o povo ali. Nós não temos noção, nós não sabemos o que acontece no nosso interior conosco. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, fazemos o serviço que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Nós não sabemos o que acontece dentro de nós, ao nosso redor. Estudos nos revelam também que as pessoas que reclamam não estavam realmente preocupadas ali com a comida. Ao invés disso, essa reclamação baseada nas iguarias do Egito era um pretexto para exprimirem a frustração pela disciplina exigida pelas mitzvot. Em vez de privilégio, consideravam as mitzvot como um fardo. Tinham reminiscências, lembranças sobre os dias no Egito, quando a comida era grátis. Não estavam restritos pelas mitzvot no Egito. Eles não tinham isso lá, pois a Torá ainda não tinha sido outorgada. Aqueles que reclamavam era uma presa de sua mentalidade de escravos, vendo com desdém as obrigações e responsabilidades que tinham como povo livre. Eles pareciam preferir a escravidão do que a liberdade. Só porque agora eles tinham responsabilidades, um compromisso, uma aliança com o Eterno. Bamidbar, números 11, 18 a 20. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, e vocês comerão carne, pois clamaram aos ouvidos de Adonai. Ah, se tivéssemos carne para comer. Tínhamos uma vida, olha o que eles dizem, tínhamos uma vida boa no Egito. Está bem, Adonai dará carne a vocês, e comerão. Não a comerão apenas um dia, ou 2 dias, ou 5, ou 10, ou 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que ela saia pelo nariz de vocês e passem a odiá-la, Meu Senhor. pois rejeitaram a Adonai. Está aqui com vocês, e o angustiaram com seu choro e a pergunta: por que saímos do Egito? Irmãos, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Ah, por que eu saí da minha cidade? O que eu estou fazendo aqui, neste lugar cheio de normas e regras? Horário para orar de manhã, horário para comer. Eu preciso dividir as coisas, eu tenho que pensar, cuidar do meu irmão. Não posso usar o celular, não tenho internet, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tudo isso é muito para mim. Eu tinha uma vida boa lá, onde eu morava, no meu Egito. Eu quero voltar. Quantas vezes nós fazemos exatamente dessa forma? Para você que tem desejado sair e para você que já saiu de debaixo da proteção de Hashem, lembre-se, lá fora está muito pior. Literalmente o caos. E vai piorar. Só não vê quem não quer.
Desta forma, irmãos, mesmo até sem abrir a boca, como eu disse já, nós vamos rejeitando, se afastando, cortando o relacionamento com o nosso Pai amoroso, que só deseja o bem para os seus. Ele deseja nos fazer feliz. Será que somos realmente livres ou somos escravos? Agimos como se tivéssemos deixado o Egito espiritualmente, ou ainda ansiamos por aqueles melões, os alhos porosos e as cebolas, os sabores que nós provávamos aonde nós morávamos, onde nós estávamos? Com certeza, irmãos, a sociedade moderna tem sido seduzida pela máxima vontade, aquela necessidade louca de ter os seus desejos realizados. Ah, como eu sei disso. Como eu aprendi isso. Eu tenho que ter a minha vontade realizada. Eu preciso. Minha vontade, minha máxima vontade. Nós podemos fazer da nossa vida aquilo que nós desejamos. Nós podemos optar por seguir o corrupto e o efêmero, ou o santo, o sagrado. O sabor, a maneira na qual conduzimos a nossa vida refletirá essa escolha. A humanidade sempre sendo enredada pelos sabores da vida. Sempre. Desde o início, buscando sabor. É tempo de estar nós precisamos estar, irmãos, muito alerta com nós mesmos, com o nosso interior. É um tempo de nós olharmos constantemente para dentro de si. Examinarmos constantemente o que se passa em nossa mente, no nosso coração. Nós gostamos de ter os nossos sabores, degustar os sabores que nos saciam. E eu me refiro aqui em todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. É prazeroso para nós. Um outro problema que nós temos é que nós vivemos numa geração imediatista. E nós nos tornamos imediatistas também. Nós queremos que as coisas que esperamos aconteçam rápido. E quando isso não acontece, vem a frustração, a insatisfação e a reclamação. E o resultado disso é a falta de esperança. Se perde a esperança ou se é roubada também. Provérbios, Michelet 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida, da vida. Árvore de vida. É difícil mesmo esperar o tempo das bênçãos do Senhor nos alcançar. Eu tenho aprendido um pouco mais, morando aqui onde nós estamos morando, e cada fruto tem o seu tempo. Cada planta, cada árvore tem o seu tempo determinado para poder colher. E como é importante para o ser humano contemplar o resultado de seu esforço. Por isso, nós não podemos parar, irmãos. Nessas últimas 3 semanas, eu tenho aprendido muito de como nos renova a esperança e as forças quando nós vemos o resultado dos nossos esforços dando frutos. E como nos enfraquece e abala a nossa esperança quando alguma situação negativa acontece. Em alguma área, seja ela qual for. Aonde estávamos empregando tanto esforço, acreditando, esperançosos de que iria dar algum fruto bom, para que o nome do Senhor fosse honrado.
mas nós não podemos parar mesmo quando estamos com a nossa esperança abalada. É importante continuar acreditando que o nosso esforço não é em vão. Eu gostaria de pedir para os irmãos encarecidamente a atenção de vocês para algo que eu notei nessa leitura sobre a pessoa, sobre a vida de Moshe. Bamidbar, Números 11, 4 a 6. Nós vamos ver como nós podemos ter a nossa esperança roubada e como nós podemos também ser usados como agentes do mal para roubar a esperança de alguém. O povo estrangeiro ali que havia no meio deles encheu-se de gula, desejos de uma vida mais fácil. E até os próprios israelitas começaram a reclamar e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, como havíamos mencionado no início. Notem o perigo, como eu já disse, de estar perto de pessoas que estão doentes, que são tóxicas. Como nós já dissemos, neste momento aqui, o povo de Israel já estava contaminado. Bamidbar, Números 11, 10. Moshe ouviu o povo chorar, família após família, à entrada de sua tenda. Ele ficou ouvindo aquele povo. A ira de Adonai rompeu com violência, e Moshe também se sentiu irritado. Numa outra versão desse versículo, nos fala que Moshe, depois de ter ficado ouvindo as famílias, essa irritação dele foi contra Hashem. Eu fico imaginando quanto tempo Moshe ficou ouvindo aquelas pessoas. O que ele ficou recebendo daquele povo. Que tipo de palavras ele ouviu? Palavra de um povo egoísta que não o amava. Salvo algumas pessoas. Mas aquele povo não amava Moshe. Eles queriam ter o desejo deles realizado. A vontade deles realizada. Eles queriam o que eles achavam que era direito deles. O fato é que a coisa foi tão séria, foi muito sério o que aconteceu ali. E algo tão poderoso por mal aconteceu ali, sobre a vida de Moshe. E até Moshe, um homem experimentado na vida, ele não era qualquer pessoa. Ele tinha visto, participado de milagres, sinais e maravilhas que Hashem realizou, inclusive usando a sua vida. Ele tinha um relacionamento intenso com Hashem. Moshe o conhecia e sabia que Hashem é poderoso para suprir qualquer necessidade humana. Vejam o estado que Moshe ficou. Após ter ficado muito tempo ouvindo muitas coisas ruins daquelas pessoas. Moshe ali já não acreditava que o Senhor tinha poder para prover para o povo. Ele já não acreditava mais. Porque ele ficou recebendo muitas coisas negativas. Aquilo contaminou Moshe. No capítulo 11, versículo 13, Moshe diz, onde conseguirei carne para dar a este povo? A pergunta dele para o Senhor. Irmãos, Moshe viu o mar se abrir. Depois de todas as pragas. Quantas experiências aquele homem viveu. Milagrosas, literalmente sobrenaturais. Não, eu particularmente fiquei pensando, se tem uma pessoa que não podia ter dúvida do que o Eterno poderia fazer pelo povo, era Moshe. Mas olha a pergunta dele para o Senhor. Aonde conseguirei carne para dar a esse povo?
Pois, olha só, ele repete, aquilo fez mal para ele. Pois eles continuam me importunando com seu choro e com suas palavras. Olha, irmão, irmãos, nós temos aprendido o poder das palavras. Como eu reflito sobre o poder das palavras? Porque Hashem criou todas as coisas, pronunciando, falando, saindo aqui, ó, da boca. As palavras nós não vemos as palavras, mas quando você coloca a sua boca na frente, a sua mão na frente da sua boca, você vê o ar saindo, isso produz algo. Veja o que Moshe disse. Eles continuem me importunando com seu choro e com as suas palavras. Aquilo atingiu Moshe de uma forma, eu fiquei analisando muito isso. E ele fala, o que as pessoas dizem, dá-nos carne para comer. Moshe já tinha perdido toda e qualquer esperança. Tanto que pede profundamente a Hashem que o mate. Vocês perceberam na leitura a oração que Moshe fez? Se eu achei graça diante de ti, me remove disso. Mas não me deixa me ver dessa forma. Me mate. Irmãos, uma pessoa chegar a ponto de desejar a morte. E Moshe não era qualquer pessoa. Ele pediu a morte. Ele pediu para ser removido desta terra. Imagina os irmãos, todas aquelas pessoas com uma goteira na cabeça de Moshe. Imagina, goteira é chato de se ouvir, irmãos. Na cabeça, então, aquelas palavras, irmãos, golpeando a vida de Moshe por muito tempo. E nós podemos fazer o mesmo com nossos irmãos ou com familiares, as pessoas ao nosso redor. Nós podemos nos tornar agentes do mal. Pensem sobre isso e tomem uma ação de se converterem. Eu não consigo imaginar o que Moshe estava enfrentando, o que Moshe estava sentindo em seu interior. Irmãos, nós não sabemos, como eu gostaria honestamente de saber o que Moshe sentiu, a angústia que aquele homem sentiu, a tormenta, o desespero deste homem tão maravilhoso, que tinha decidido sacrificar a sua vida por aquele povo. Um povo que não amava. Tanto que antes, a situação de Moshe foi tão grave, irmãos. O capítulo 11 discorre ali para nós que a situação foi tão grave que antes de ser resolvido a situação de petição do povo, a demanda do povo, a exigência do povo, eu fico vendo, imaginando Hashem, Yeshua e Yaruach correndo para socorrer Moshe. Porque o Senhor fala ali, pega os 70, escolhe 70 homens para ajudar, que eu vou tirar do seu espírito, para colocá-los, para capacitá-los, para ajudá-lo, para ajudar você, Moshe. A situação foi muito grave, que primeiro teve que ser resolvido essa situação. Moshe, eu fico imaginando Moshe numa UTI, em coma. Tudo dentro de Moshe tinha sido cauterizado. Tudo, irmãos. Que os irmãos possam perceber quão grave foi o que aconteceu neste evento. Quero, Arcodes, conceda a vocês o entendimento do que aconteceu ali. Para que assim nós não venhamos expor ninguém a uma situação dessas também. Principalmente os nossos líderes
E como Moshe tem sacrificado tanto pelas nossas vidas. Será que você está aí me ouvindo essa mensagem, teria coragem de corrigir os seus caminhos, de deixar o seu egoísmo, o seu orgulho de lado e se consagrar, iniciar uma vida de santificação de verdade? Pois Hashem tem nos chamado a uma vida de santificação. A cada dia, Ele tem nos chamado, tem nos convidado mais próximos para nos santificarmos, nos separando deste mundo, de tudo que está acontecendo. E ter coragem de se colocar à disposição de Hashem. Você teria coragem? É fácil nós cobrarmos. É fácil nós sermos tratados, cuidados, mas é difícil obedecer à vontade de Hashem, se colocar nas mãos dele para ser usado para alcançar outras vidas. Você teria coragem disso? Você teria coragem de se colocar à disposição do Senhor para ser como um dos 70 ao lado do seu líder? Aí é onde você está? Notem que no versículo 21 do capítulo 11, Moshe continua tão enfermo ainda que ele só vê obstáculos. Assim, uma pessoa sem esperança, doente, ela só vê os obstáculos, as dificuldades, não consegue enxergar a provisão do Todo-Poderoso. E quando nós perdemos a esperança, o lado sombrio da nossa mente aflora e aqueles sentimentos ruins que estavam adormecidos acordam, tomando conta dos nossos pensamentos e provocando um estrago sem limites. Nós passamos a ver as coisas de forma pessimista. Nós paramos de acreditar em nós mesmos. Começamos a achar que nada irá dar certo. Nós ficamos tristes, deprimidos, silenciosos. Não vemos a menor possibilidade de as coisas mudarem. E pior, nós cortamos a nossa relação com Hashem. No mesmo versículo 21, no entanto, Moshe disse: prestem atenção nas palavras de Moshe. Aqui estou com 600.000 homens, e tu dizes: eu darei carne para comerem durante um mês inteiro. Versículo 22. Percebam a visão de Moshe, que só vê obstáculos e impossibilidades. Se rebanhos, gados inteiros fossem mortos para eles, seria o suficiente? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, isso bastaria? Interessante, a resposta do Senhor de Hashem para ele é maravilhosa, né? O braço de Adonai encolheu? É o que diz o versículo 23. Agora vocês verão se o que eu disse acontecerá ou não. Interessante que Hashem é tão maravilhoso que ele não usa nenhuma das soluções daquilo que Moshe citou. Rebanho, gado ou peixes. O Eterno traz a provisão com aves. Mesmo, irmãos, o Eterno ter concedido ali a petição do povo, e o povo recebeu aquilo em reprovação. Eu fui buscar entender a magnitude de quando o Senhor fala, de o que está descrito ali. 91 centímetros a altura das aves do chão e o caminho de um dia, de um lado para o outro e ao redor do povo. Em média,
54 quilômetros, um caminho de um dia. Irmãos, a gente consegue imaginar uma altura de quase 1 metro de aves, 54 quilômetros para cada lado. O que eu quero que os irmãos, que eu gostaria que os irmãos entendessem? O que o Senhor falou aqui no versículo 23. Acaso o braço dele estaria encolhido para prover sobre a nossa vida? Olhem a magnitude do que ele fez. O Senhor é muito poderoso. Ele pode prover sobre a nossa vida. Eu sei que é um tempo difícil, onde todos nós, em algum momento, nós nos pegamos preocupados com provisão, com como vai ser a nossa vida, como vai ser daqui para diante. E é o que o Senhor pode fazer. E muito mais. O Eterno trabalha muito diferente de nós. Além da nossa limitadíssima ótica, ainda bem. Para nós fecharmos. Irmãos, esses momentos em que estamos vivendo sobre a terra, a qual nunca houve antes na história. É muito comum as pessoas desistirem, muitas pessoas estão perdendo a esperança. E é exatamente o que esse sistema dirigido por forças malignas está fazendo. As pessoas vão chegar numa situação tal de desespero, sem nenhuma esperança e confiança em Hashem, que serão alvo fácil para aceitarem e receber o que será proposto. Esse é o plano. Tira toda e qualquer esperança desse povo. Assim, a confiança deles naqueles que creem em Hashem vai ser ruída. Automaticamente, como diz as Escrituras, sem emuná, sem confiança, é impossível agradar o Senhor. E aí as pessoas não terão mais um relacionamento com o Eterno. Elas estarão muito vulneráveis a tudo que está por vir. Por isso, Lamentações 3, 21 a 26. É importante nós termos esse texto diante de nós. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. E muitos de nós nem se dão conta disso. É cada vez que o sol dá o seu brilho, é um sinal de que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. Mas, meu irmão, se quando a gente abrir a nossa boca para reclamar, vai ficar muito difícil. Nós precisamos ter, irmãos, é muito importante, arrumar um quadro e colocar em algum lugar diante de nós esse texto. Para todo dia a gente ter esse texto diante de nós. Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Através desse texto, nós podemos entender que a esperança está atrelada à confiança. Yehudim messiânicos, judeus messiânicos, Hebreus 3, 6. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel à casa de Hashem. E nós somos essa casa pertencente a ele, contanto, preste atenção, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas
na esperança que nós temos. Qual a esperança que você tem? Como está a sua esperança hoje? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Você perdeu ela? Você não consegue achá-la? Porque se você não tiver esperança, vai ser impossível você ter confiança. Se você não tiver confiança, você não vai ter coragem de nada. Muito menos firmeza. Por isso, irmãos, é importante trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nos traz esperança. Desta forma, não perdemos a esperança quando tudo parece perdido. Este é, mais do que nunca, o momento de se agarrar nos braços do nosso Pai, através de Yeshua, que está disponível a nós. Ele está de braços abertos esperando. Nós corremos em direção a Ele, mas o que nós fazemos, irmãos? Nós vamos para o lado oposto, com nossos atos e com nossas palavras, com os nossos pensamentos. Nós precisamos continuar lutando e crendo que Ele não desamparará aqueles que nele esperam. E no momento certo a sua intervenção virá e tudo aquilo que imaginamos não ter solução se resolverá. É necessário que deixemos de olhar para o problema e passemos a olhar somente para Hashem. Kefa nos deixou um grande exemplo quando pediu para se encontrar com Yeshua nas águas. Nós não podemos deixar de dizer que Kefa foi muito corajoso com o ato dele. Mas quando tirou seus olhos de Yeshua e ele começou a focar nas águas furiosas ali, e começou a afundar. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Salvador, Yeshua. Ele é o nosso Salvador. Quantos de nós estamos esperando por salvação em alguma área, em alguma situação? E pelo retorno do nosso Senhor? Mas como isso será possível se nós estamos o tempo todo apenas olhando para as dificuldades ao nosso redor? Pois estamos vivendo em dias ao qual o espírito de apostasia, irmãos, tem agido de forma cada vez mais forte. E se nós tirarmos o nosso olhar do nosso Senhor, como é que nós vamos, irmãos, conseguir vencer isso? Yehudim Messiânicos Hebreus 3, 12 e 14. 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e ao qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Elohim vivo. Presta atenção, vamos ler de novo. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e ao qual falta confiança, porque se perdeu a esperança, que poderia ocasionar sua apostasia do Elohim vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois nos tornamos participantes do Messias, desde que, de fato, nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Quantos de nós, irmãos, iniciamos essa caminhada totalmente diferente, com força, com firmeza, com coragem, crendo, com esperança, com confiança. E hoje, tudo isso está acabando. Será que conseguimos nos alegrar quando nos sentimos exortados?
pois esse é um sinal que o nosso Pai nos ama. Que todos sejamos aprovados, pois o nosso verdadeiro teste não é como agimos, mas sim como reagimos diante das adversidades e as frustrações da vida. Beshem Yeshua Mashiach. No próximo Shabat, dia 20/6, teremos uma única Parashá 37, Shelach Lecha, envie para você, que descreve o incidente dos espias que foram enviados por Moshe para verificar a terra de Israel. Dos 12. Dos 12, 10, uma Minyan, fizeram um relatório negativo para todo o povo Israel. Mais uma vez aí as palavras negativas e a força de uma Minyan. Aqueles 10 espias disseram que seria impossível para o povo de Israel conquistar aquela terra por causa dos poderosos que viviam naquele lugar. Mais uma vez olhando as dificuldades. Tendo visto que todos os grandes milagres e poderosos feitos de Hashem deixaram a dúvida e o medo entrar em seus corações, porém Yehoshua, um judeu, e Caleb, um não-judeu, se recusaram a aceitar o relatório ruim e confiaram ainda mais em Hashem. Baruch Hashem, que sempre existe um remanescente, aqueles que vão estar na posição. Que os irmãos possam ler, estudar, que o Senhor possa falar com todos. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu quero te agradecer por este momento ao qual o Senhor nos concedeu, de podermos aprender, Pai, sermos ministrados, mesmo que for exortados, Pai. Eterno, quantas vezes eu peço para o Senhor, para Yeshua, fala comigo, mesmo que seja uma exortação. Quantas vezes, Pai, eu anseio por ouvir o Senhor, mesmo que sejam correções. Pai, que nós possamos nos alegrar, mesmo quando o Senhor fala conosco de uma forma mais dura. Mas, Pai, o Senhor sempre mostrou, em toda a história da humanidade, o Senhor sempre mostrou o seu amor pela humanidade. Nos ajude, Eterno, a não sermos como as pessoas aí fora, repetir os erros que aconteceram no passado e nos tornarmos, Eterno, reprovados a não entrar no descanso do Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Corrija os nossos passos, as nossas palavras, que nós sejamos agentes do bem, árvores que deem bons frutos, pessoas que trazem sobre a vida uns dos outros ânimo, pura libertação. Que nós não sejamos usados para trazer um mal, para matar as pessoas, para colocar um veneno, um vírus sobre a vida das pessoas através dos nossos atos e das nossas palavras. Tem misericórdia de nós, Hashem, é o que eu te peço neste dia. Fortalece-nos, Pai, para te obedecer e assim termos a nossa vida totalmente corrigida e vivermos como o Senhor tem colocado para nós em unidade, para que possamos desfrutar do poder dessa unidade e vencermos o mal que tanto quer nos destruir. E assim possamos alcançar a coroa da glória, o nosso objetivo. Em nome de Yeshua, fica conosco, Pai. Deixa-me Yeshua Mashiach, assim seja. Bem, que o Senhor possa ter ministrado ao seu coração aí, usando mais uma vez a vida do Roche Anderson. E muitas outras coisas aconteceram naquela situação. O Senhor, a quantidade de ave que foi enviada, ela já tinha sido enviada muitos dias antes. Elas já estavam viajando. Já estava em curso ali muito tempo antes até deles pedirem da forma que eles pediram. Exigirem com reclamação. Se eles tivessem esperado 3 dias, ou pedido em oração, tudo ali teria sido diferente. E na loucura do clamor, da forma como eles fizeram, exigindo ali, eles foram atendidos. E muitos
Morreu. Muitos morreram. Não foi Hashem que matou essas pessoas. Eles estavam há tempo sem comer carne. E ali, na gula, ingeriram uma quantidade tão grande que o corpo não suportou, entrou em congestão e morreram. Morreram. Muitos ali provavelmente estavam dizendo, olha, eu não quero mais saber desse negócio de judaísmo messiânico. Eu quero voltar para o Egito. Lá eu tinha tudo. E eu vou dizer uma coisa. Se eles tivessem, se alguns deles tivessem voltado para o Egito, provavelmente eu não tinha morrido. De gula. De morrer de outra forma. Sem a presença de Hashem, nós estamos mortos. De qualquer forma, iria morrer. Mas não ia morrer ali por conta da gula. Você possa ponderar sobre as suas reclamações, você possa pedir, as suas necessidades seja colocada em petição diante de Hashem, no seu quarto, em oração. Você possa aguardar 3 dias sem reclamação. E talvez você possa ver, contemplar mais uma vez os milagres de Hashem. Meus irmãos, o Senhor tem feito muitos milagres no nosso meio. Muitos. Verdade. E muitas pessoas que me ouvem agora já experimentou algum tipo de milagre na sua vida. Mas as dificuldades têm feito muitas pessoas limitarem o poder de ação de Hashem. Hashem não pode me socorrer. Porque meu problema é muito maior do que ele. Cuidado. Porque se você fizer isso, se você limitar o tamanho de Hashem diante do seu problema, de fato, ele será limitado. Porque Hashem colocou muito poder nas suas escolhas e decisões. Deixe o Senhor agir na sua vida. Ele tem o melhor para cada um de nós. Certamente Ele tem o melhor para você também. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.